Essa semana, a gente vai dar uma olhada num cenário global bem tenso, né? Muitas decisões importantes vindo por aí com base no material que a gente recebeu. Exato. E o foco principal, assim, tá na cara, né? Sim, a decisão iminente sobre as tarifas americanas para o Brasil. O prazo, 1º de agosto, tá logo aí. E não é só isso. Tem Banco Central decidindo taxa de juros, um monte de resultado de empresas saindo. E dados econômicos importantes também. A nossa ideia aqui é tentar destrinchar o que é crucial e o que uma coisa tem a ver com a outra. Bom, vamos lá então. Vamos nessa. O ponto mais quente, sem dúvida, é essa história das tarifas americanas sobre o Brasil. 1º de agosto é sexta-feira agora, e a administração Trump, pelo jeito, está irredutível, não vai ter prorrogação. Pois é. E a gente viu a União Europeia, né? Conseguiram um acordo, tem até uns rumores de trégua para a China. Então, o que está travando para o Brasil? As fontes que a gente analisou dão alguma pista do que está emperrando esse acordo? Olha, o que chama atenção é a complexidade da coisa toda para o lado brasileiro. Primeiro, parece que tem uma dificuldade real de comunicação, sabe? De diálogo direto em alto nível. Mesmo com o governo dizendo que está tentando. Sim, as fontes indicam isso. Queixas de que as tentativas de contato não avançam. E tem mais. A política interna parece que entrou na jogada. Como assim? Figuras políticas aqui do Brasil sugerindo que as tarifas podem estar ligadas a assuntos nossos, internos, como aquela lei de anistia que tá em debate no Congresso. Ah, então a ideia seria uma pressão externa ligada a isso. Exatamente. Pelo menos é o que algumas dessas vozes sugerem, né? Que não é só uma questão comercial pura e simples. Entendi. E do lado americano, o que eles estão fazendo? Bom, lá a preparação parece mais robusta, mais formal. Estão montando uma nova justificativa legal para as tarifas, uma declaração de emergência. Certo. E tem uma coisa bem séria sendo considerada: aplicar sanções pela Lei Magnitsky, aquela lei americana para casos de corrupção, violação de direitos humanos. Sim, eu conheço. Mas contra quem? Contra ministros do STF, do nosso Supremo Tribunal Federal. Nossa. Usar essa lei contra juízes de uma Suprema Corte estrangeira. Isso já aconteceu antes? Que a gente saiba, não. Seria inédito. E assim, potencialmente explosivo, né? Sem dúvida. E aquele interesse americano em terras raras brasileiras que surgiu, entra nessa conta? Olha, por enquanto parece mais uma coisa exploratória, sabe? Numa moeda de troca clara na mesa de negociação, pelo menos não segundo as fontes que a gente viu. É uma teia bem complexa mesmo. E os mercados, a economia brasileira, como é que estão reagindo a essa tensão toda, essa incerteza? A reação é de cautela. Muito nervosismo. A gente viu o dólar subindo contra o real na sexta passada, chegou a bater R$ 5,57. O real apanhou mais que outras moedas, então? Teve um desempenho pior, sim. A bolsa aqui também mostrou volatilidade e os juros futuros, aqueles de prazo mais longo, subiram. E as contas externas do Brasil, como ficam? Mais apertadas. O déficit em conta corrente, que é basicamente a diferença entre o que o país gasta lá fora e o que recebe, subiu para 3,35% do PIB. Isso nos 12 meses até maio. E isso é preocupante. É porque já está superando o investimento estrangeiro direto, que ficou em 3,31% do PIB no mesmo período. Simplificando muito, o país está precisando de mais dinheiro de fora para fechar as contas do que está entrando como investimento de longo prazo. Entendi. E existem planos para mitigar o dano se as tarifas vierem? Planos de contingência? Sim, o governo preparou um pacote. Mais de 30 medidas, pelo que consta. O foco parece ser linhas de crédito, talvez com a ajuda do BNDES, o nosso Banco de Desenvolvimento. Ah, sim. E também compras governamentais. A ideia é ajudar os setores mais vulneráveis, tipo alimentos perecíveis, pequenas empresas. Ok. Além das tarifas, essa semana também é super importante para a política monetária, né? O que a gente pode esperar do Fed, o Banco Central Americano, e do Copom aqui no Brasil? Olha, a aposta geral do mercado é que os dois vão manter as taxas de juro como estão. O Fed deve segurar a taxa lá nos Estados Unidos na quarta-feira. Mas o mercado vai ficar de olho em alguma coisa específica. Com certeza. Qualquer sinalização sobre um possível corte de juros em setembro. Com essa incerteza toda das tarifas, eles podem querer manter as opções abertas, né? Faz sentido. E o Copom aqui? Também deve manter a Selic em 15%, a decisão sai na quarta noite. O desafio para o Banco Central do Brasil vai ser
como colocar o risco das tarifas no comunicado, mesmo que elas ainda não estejam valendo oficialmente. Certo. E tem mais alguma decisão de Banco Central importante? Tem o Banco do Japão. A decisão sai na madrugada de quinta para sexta aqui no nosso horário. O mercado está atento a qualquer sinal de aperto monetário por lá também. E para completar essa semana agitada, tem uma enxurrada de resultados de empresas e dados econômicos, né? Quais são os principais? Sim, a agenda está lotada. Lá fora, tem os resultados das gigantes de tecnologia, Meta e Microsoft na quarta, Amazon e Apple na quinta. Isso sempre mexe com o humor global. Claro. E aqui no Brasil? Aqui temos o número de peso também. Vale, Bradesco, Santander, Ambev, todos divulgando resultados. E os indicadores econômicos? Nos Estados Unidos, a atenção máxima é para o payroll na sexta-feira. Os dados de emprego são cruciais para o Fed. Aham. Além disso, tem o PIB do segundo trimestre americano na quarta e o índice de inflação PCE na quinta. Esse PCE é o indicador de inflação que o Fed mais olha. E no Brasil, o que sai de importante? Temos dados de emprego com a PNAD, nossa pesquisa domiciliar, na quinta, produção industrial na sexta e dados de inflação. O IGPM na quarta, que é importante porque corrige muitos contratos, Sim. e o IPCS na sexta. Ufa, quanta coisa! Então parece que a sexta-feira concentra muita coisa, né? O prazo das tarifas e o payroll americano no mesmo dia. Qual é a síntese disso tudo? Exatamente isso. A questão das tarifas EU-Brasil é o grande foco de tensão e incerteza para o Brasil no curto prazo. Está influenciando os mercados, as perspectivas econômicas. E as decisões dos bancos centrais e os dados são o pano de fundo. Isso. Eles dão um contexto, mas a resolução ou a falta de resolução dessa disputa comercial é o evento-chave da semana. O acordo que os Estados Unidos fizeram com a União Europeia mostra que existem saídas, né? Sim, eles fecharam em 15% de tarifa em troca de algumas coisas. Pois é. Mas para o Brasil, com essa ameaça de 50% pairando e, segundo as fontes, sem sinais claros de avanço na negociação, o caminho continua bem nebuloso. Bom, resumindo então, semana de altíssima voltagem, contagem regressiva para as tarifas americanas sobre o Brasil, decisões importantes de bancos centrais como o Fed e o Copom e uma avalanche de dados e resultados de empresas que podem mexer bastante com os mercados. É isso aí. Fica então uma questão para a gente pensar. Com todas essas pressões, tarifas, a possibilidade de sanções, essas supostas ligações políticas, que tipo de negociação talvez mais criativa ou que evento inesperado poderia de repente destravar esse impasse entre Estados Unidos e Brasil antes que a semana termine?